E eu queria compartilhar algo aqui sobre a vida do filho perdido, filho pródigo, né? E tentar entender esse processo de sacrifício e graça, esse processo de Páscoa, né, dentro desses versículos aqui. E porque eu creio que essa parábola, na verdade, deveria chamar a história da humanidade, né? A história de todos nós. E vamos ler aqui de Lucas 15, do 1 ao 24. Quero que você preste muita atenção para que nós possamos construirmos juntos algo aqui, para que no final possa ter a clareza e a lucidez do processo do Pai, não só aqui na vida desse jovem, mas também nas nossas vidas. Então, no versículo 11, começa assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Essa é uma história uma parábola maravilhosa. Todos nós conhecemos, mas eu acredito que tem muitas coisas aqui que apontam para esse processo de sacrifício e graça. Esse processo redentivo. E quando você começa a analisar essa história, você vê que a primeira coisa que esse jovem faz é pedir a herança para o pai. Eu não vou me aprofundar muito nisso, até porque o tempo também é um pouco curto, mas nós sabemos que essa atitude, na verdade, é como se ele estivesse dizendo para o pai dele que ele não tinha mais importância para ele, e é como se o pai dele não existisse mais para ele. Apesar de que você só não recebe a herança, né, quando o pai morre, mas em Deuteronômio ele fala que o jovem poderia pedir a herança dele. O mais velho, ele tinha uma parte dobrada da herança. Se ele tivesse demais filhos, os filhos teriam que dividir as outras partes entre eles. Mas eu acho uma atitude muito equivocada da parte desse filho. E o outro processo é um processo de já não reconhecer o pai. É como se o pai não existisse, mas ele deixou a casa. Eu acredito que é muito perigoso quando nós viramos as nossas costas para os nossos pais. Quando nós não reconhecemos de fato a importância que ele tem em nossas vidas. Quando nós achamos que vamos sair de casa, porque de repente nós temos uma maturidade, temos uma responsabilidade, e vamos, na verdade, se dar bem. Aqui, para mim,
começa o processo da queda desse jovem. Se afastou do pai, foi viver a sua vida. Entenda que a posse antecipada da herança, no fim não será abençoada. Algo que você toma no tempo errado, aquilo que você pede antecipado, talvez isso vai gerar problema para você. E no caso desse jovem, eu sei que, analisando a história, você vê que era um jovem que não estava pronto para administrar a sua herança. Ele era um menino. E esse termo aqui, menino, na verdade, fala de uma pessoa que é infantil, imaturo, inexperiente. Ele não tinha maturidade e responsabilidade para administrar os seus bens. Tanto que ele desperdiça tudo, vivendo de uma forma desenfreada, esbanjando os seus prazeres. E aí quando você vai olhar lá em Gálatas 4, versículo 1 e 2, você começa a entender algumas coisas aqui. Porque lá em Gálatas fala sobre isso. Fala assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. Então esse menino, ele pede a herança, mas ele não estava preparado. Porque eu creio que quando você não está preparado, e a palavra aqui em Gálatas fala, você tem que estar debaixo de tutores, curadores, pessoas que vão te instruir, pessoas que vão cuidar de você, pessoas que vão dizer como você vai administrar seu dinheiro, porque você não tem maturidade para entender como você vai fazer. E a primeira pergunta que eu faço aqui: como estamos administrando nossas vidas? Como estamos administrando aquilo que o Pai, de uma certa forma, tem esperado de nós e tem colocado como responsabilidade em nossas mãos? Será que de fato toda a nossa administração ela tem sido baseada em cima de um tutor que tem nos instruído? Você sabia que nós temos um tutor? João 14, 26. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará que ele se lembre de tudo o que eu disse. Em tudo aquilo que estamos desenvolvendo, fazendo, o quanto nós temos dado ouvidos ao Espírito Santo? Ou estamos fazendo porque achamos que temos maturidade, responsabilidade? Quantas coisas entramos e estamos agora, na verdade, passando dificuldade? Como vou fazer para desfazer isso? Porque talvez foi construído em cima de um desejo, de uma vontade própria. Tantas coisas equivocadas, porque deixamos de ouvir a voz do nosso tutor, Espírito Santo. E aquele jovem achou que é tudo aquilo que ele tomou como decisão iria ser bênção na vida dele. E na verdade isso se transformou em ruína. Como eu disse, começa um processo de queda na vida dele. Ao ponto de ele se ver numa situação onde acabou o dinheiro e ele vai pedir agora emprestado, vai pedir um trabalho, e ele consegue um trabalho para trabalhar com porcos, algo que era abominável para o judeu. E não só cuidar de porco, mas ele chegou no momento que ele começou a desejar comer aquilo que os porcos comiam. Quando você olha para essa história, você vê que esse menino chegou no nível mais baixo, fisicamente e espiritualmente. Nós olhamos aqui um aspecto físico, mas na verdade, espiritualmente é o estado mais baixo. Nós vemos aí, temos a oportunidade de ver pessoas vivendo em uma situação deplorável. Pessoas que se colocam em uma condição que você olha e fala: não acredito.
Mas, na verdade, não é só fisicamente. Porque quando você olha por detrás disso, espiritualmente, ele chegou no nível mais baixo. Então diz que quando ele chega nesse momento, ele lembra, ele cai em si. Quando ele chegou nesse nível, ele cai em si. E ele lembra do pai. E ele fala: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Ele reconheceu o seu erro. Mas o que me chama a atenção aqui é que ele não reconheceu o seu erro porque acabou o dinheiro. Mesmo quando o dinheiro acabou, ele continuou ali, vivendo naquela situação. Mas ele foi lembrar do pai quando ele estava ali desejando comer, ele estava num estado de fome. E ele lembra: na casa do meu pai, os servos, os escravos, têm comida. Meu pai é justo, meu pai é bom, meu pai é misericordioso. E eu estou aqui vivendo essa vida. Não fique comendo sobras aí fora. Não fique se alimentando de coisas pequenas. O Pai tem algo bom para você, para mim, para nós. Se você está numa situação como esse jovem, lembra do Pai. Porque o Pai não tem isso para você. O Pai tem algo melhor. Vou retornar, ele fala, né? Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Para mim aqui começa o processo de arrependimento. E arrependimento, assim, se nós formos olhar, tem o arrependimento que é a metanoia e arrependimento que é techuvá. Metanoia no grego e techuvá no hebraico. A metanoia, ela é um processo que você reconhece o erro, você tem uma mudança de mente, e você deixa aquilo, você não faz mais. Mas, teoricamente, você fica vivendo a sua vida, vamos dizer assim. Só que eu acho que esse processo, ele é incompleto. E eu vejo mais ou menos isso na vida de Esaú. Que ele se arrependeu, reconheceu o erro, se arrependeu, mas ficou vivendo na vida dele. Quando você vai olhar essa palavra techuvá, ele reconhece o erro. Assim como ele reconheceu o erro. Ele confessou o seu pecado. Porque ele fala: pequei. E ele tomou uma atitude, ele teve uma ação. Ele não ficou vivendo a vida dele, mas ele retornou para o Pai. Techuvá, arrependimento nesse âmbito, porque metanoia, eu creio que ele se dá no âmbito da mente. A techuvá se dá no âmbito do coração. É você voltar à sua fonte de origem, é você voltar para aquele a quem te criou. E esse homem, ele tem essa atitude, esse jovem, ele tem essa atitude. Ele volta para o Pai. Eu não sei em que processo você está. Mas se você está longe, é tempo de você reconhecer seu erro, confessar o seu pecado e voltar para a sua fonte de origem. Amém? E diz que esse jovem, ele volta. Mas, quando você vê, quando ele saiu e vê como ele voltou, porque quando ele saiu, qual foi a fala dele? Pai, dá-me a parte que me cabe. Uma exigência, um egoísmo. Dá-me porque eu vou viver minha vida. E quando ele volta, o que ele fala? Pai, trata-me como um dos servos. Ele sai de uma forma egoísta, achando que ele vai
arrebentar no mundo, se dizer assim, mas ele volta humilde. O processo da volta tem que ter humildade. Para voltar, nós temos que ter muita humildade. E reconhecer que erramos. Outra coisa que é muito interessante aqui, não sei se vocês perceberam. Ele sai com uma mentalidade de filho, mas volta com uma mentalidade de escravo. Ele sai com uma mentalidade de filho e volta com uma mentalidade de escravo. Pai, me dá um trabalho. Aonde, na verdade, nós vemos isso acontecendo no passado? Só vou lembrar vocês aqui. Porque o sistema do mundo, ele vem para alterar sua identidade. Ele vem sugar suas forças. Fazer você trabalhar para ele. E tira seu tempo com Deus. Quando você olha para o povo lá no Egito, você começa a entender que tem algo aqui muito parecido. Por quê? Porque quando os hebreus eles descem para o Egito, eles descem com a mentalidade de livres. Eles eram livres. E eles chegam na terra de Gósen, uma terra maravilhosa, eles começam a desfrutar daquele momento. E daqui a pouco, os referenciais, José, o povo que tinha, morreu. E diz que se levantou no faraó e olha para eles e vê que eles estão começando a crescer, a desenvolver, que eles tinham muita força. E qual foi a fala dele? Opa, se eles se rebelarem, se unir contra nossos inimigos, eles vão acabar conosco. Então, vamos começar a dar trabalho para eles. E eles começaram a entrar nisso. Alteraram sua mentalidade, viraram escravos. Aqui esse jovem está vivendo o mesmo processo. Eles foram forçados a trabalhar. As forças deles eram sugadas. E o mais interessante é que eles não tinham tempo com Deus por causa do trabalho. E eu quero ler com você isso aqui, eu quero ler. Para que fique claro o que eu estou querendo dizer. Êxodo 5, versículo 1 ao 9. Presta atenção nessa história. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixe meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, portanto, deixe-nos ir a caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, para que nós adoramos, celebramos ao Senhor, nosso Deus, para evitar que Ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Por que estão afastando o povo do seu trabalho? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e você ainda está querendo que eles descansem de suas tarefas? Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo. Olha isso. E aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo, para fazer tijolos, como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha. Mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados. E por isso, gritam: vamos e sacrificamos ao nosso Deus. Imponham mais serviços a esses homens, para que se mantenham ocupados e não dêem ouvidos às palavras mentirosas. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que eles chegam diante do faraó e pedem para que o faraó liberte, deixem-lhe ir, o povo ir para adorar o Senhor no deserto. E faraó fala: não, porque eles têm trabalho. Então, já que vocês estão querendo ir, aumente o trabalho deles. Sabe por quê? Porque para o mundo, para esse sistema egípcio, ter tempo para adorar a Deus é desperdício de tempo.
Entende? Porque para Faraó, ir para o deserto adorar Deus era perda de tempo. Então, dobre a carga. Para que eles não tenham tempo de pensar no Deus deles. Para que eles não tenham tempo de adorar o Deus deles. E assim acontece conosco. Será que estamos vivendo nessa mesma condição? A ponto de corrermos tanto e chegar no final do dia com aquela sensação de que ainda não consegui fazer tudo, mas não consegui ter tempo para ler a palavra, as escrituras, não consegui ter tempo de adorar a Deus. Mas amanhã eu faço. Vou acordar mais cedo, e aí eu vou começar a ter um tempo. Acordou atrasado porque estava cansado e vai para o trabalho e faz aquilo e volta e vira uma rotina. Não temos tempos mais com Deus. Tempo de qualidade que Ele quer ter. Não foi para isso que Deus nos fez. Gálatas 5:1 fala sobre isso. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Mas como eu posso sair disso? Como eu não me torno escravo? Sabe por que aquele povo lá no Egito se tornou escravo? Porque eles não sabiam a força que eles tinham, eles não sabiam quem ele era, eles perderam a identidade. E quando você perde sua identidade, qualquer coisa que você faz serve. Mas quando você sabe quem você é, qual a sua identidade, o seu propósito, não é qualquer coisa mais que serve. Entendeu? Precisamos voltar a entender quem nós somos. Qual é a nossa identidade no Pai? O que carregamos da parte dEle? Não podemos nos igualar às pessoas aí fora. Temos que ser referenciais. Amém? Aplauda o Senhor. Então voltou para a casa de seu pai. Diz que ele volta, né, para a casa do pai. E quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o filho. Aqui começa o processo de reconciliação. Conseguiram enxergar os processos na vida desse jovem? E o mais interessante é que o pai estava na casa, olhando, daqui a pouco ele avistou lá de longe o filho. E diz que, eu acredito, né, que o filho não tinha visto ele. Mas ele enxergou o filho. Ele sai da casa, presta atenção, ele sai da casa e corre até o filho. Abraça o filho. Beija o filho. Olhando para isso, eu creio que esse é um tempo, Malaquias vai falar muito isso, fala isso, né, 4, que é o tempo que o pai vai converter o coração dos pais aos filhos. Há muitos pais e filhos que não estão se falando. Devido a algum problema, sei. Mas a palavra fala que é tempo de voltar, os pais voltar o coração aos filhos. Se você não está, na verdade, você que é pai, mãe, não está falando com seu filho, procure ele. Porque se não há reconciliação, a terra é ferida. Entendeu? A terra é ferida. E o que mais me chama a atenção é que é o pai que vai ao encontro do filho. Porque fala que é aquele que tem maturidade vai ao encontro
do imaturo. Se você é pai e tem maturidade, vá ao encontro do seu filho. Não fique colocando obstáculos. Não, mas ele fez isso, ele fez... Talvez ele está nessa condição, ele é imaturo. Ele nem sabe o que ele fez, ele está passando por tantas lutas. Esse filho estava perdido e foi encontrado. E eu creio que quando ele chega diante do pai, ele tinha um discurso já montado. E eles estão fora da casa, presta atenção. Ele tinha um discurso montado. E fala assim, o que ele falou? Pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, não sou mais digno, me dê trabalho. Só que quando ele começa a falar para o pai, ele vai falar, né? Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. E pai, abraça ele. Ele não terminou a frase. Você prestou atenção? Um coração quebrantado e contrito, o pai não despreza. Salmos diz isso. Provérbios 28:13 fala que quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona, o que reconhece, confessa e volta, alcançará misericórdia. O pai não deixa ele terminar aquela frase. Sabe por quê? Porque na casa do pai, você não é escravo. Na casa do pai, você é filho. Entendeu? O nosso relacionamento com o pai não pode ser baseado naquilo que fazemos. O nosso relacionamento com o pai, ele não pode ser baseado naquilo que fazemos. Mas quem nós somos? Porque o escravo faz por obrigação. O filho faz por amor. Isso nós temos que ter na nossa cabeça. Se eu estou aqui nessa casa fazendo algo, não pode ser por obrigação. Não pode ser para chamar a atenção de alguém, para que eu possa chegar numa posição aqui dentro. Não. Porque se for isso, é tão pequeno. Isso é um pensamento mundano. O que eu faço aqui está baseado no amor que eu tenho para o Pai. Não importa se A, o B, o C não esteja vendo, não importa. Até porque, na verdade, não sou eu que tenho que aparecer, é Ele. Aplauda. Temos que voltarmos a pensar como filhos. Qual que é a atitude do pai? E aí, aqui eu vou para os finalmente. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, não deixa nem ele terminar. Traga a melhor roupa, traga o anel, a sandália. Vamos pôr nele. Aqui eu vejo muito claro o tema da mensagem, sacrifício e a graça. Porque aqui eu vejo a graça do Pai. A graça é o Pai agindo em favor dos homens, anulando todo esforço humano para que recebamos do seu infinito amor. Amor que abençoa, cura, restaura, liberta, justifica, salva. E é por meio de Cristo Jesus. Não é pelo que fazemos, é pelo amor dele por nós. Então, quando esse jovem vai chegando, o pai não quer deixar que ele termine a frase, mas o pai recebe ele. Meu filho, não importa o que você fez, você continua sendo filho. É a graça do pai. É a graça do pai nesse momento. E diz que ele veste o filho, põe roupas, né, tirou as vestes sujas, colocou vestes limpas, restaurou sua dignidade, colocou anel,
restaurou sua identidade e a posição dele como filho. Deu autoridade novamente para ele sobre a casa. Colocou a sandália, deu a liberdade para uma vida digna, para andar sobre um novo caminho. Esse é o mesmo processo lá do Egito. Uma história que está sendo contada nesse presente está apontando para o passado. Porque Êxodo 12:11 vai falar sobre isso. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, e sandálias nos pés. Sejam vestidos, sandália nos pés e cajado na mão. Autoridade também. Façam a refeição. Pegue o cordeiro, mate o cordeiro. Faça uma refeição em família. Sacrifício. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. O que teve aqui? Uma preparação. Eles não saíram de qualquer jeito. Teve uma preparação. Eles passaram pelo processo, vestiram a roupa, colocaram as sandálias, pegaram o cajado. Só que nessa história aqui, nós vemos que tinha um sacrifício. Nós vemos que além do sacrifício tinha uma porta. Que tinha marca de sangue. E diz que esses homens, quando era o tempo de sair, eles sacrificaram, eles passaram por aquela porta que tinha sangue. E eu falei numa ministração passada, que para nós, passar pela porta daqui, se eu passar daqui lá por aquela porta, eu estou saindo. Mas para Deus não é assim. Quando eles saem do Egito, eles estão entrando na realidade de Deus. E o que Deus fala? Agora vocês são meus. Páscoa é um tempo de transição, de tirar você das trevas e colocar você na luz. Páscoa é um tempo de dar um salto. Só que aqueles homens, eles saem, eles entram naquela realidade agora de Deus. Agora vocês são meus. Só que olhando na história do filho pródigo, do filho perdido, faltava a porta e faltava o sacrifício. Não era isso? Então vamos lá. Uma história que está falando do passado, mas também está apontando para o futuro. Lucas 15, 20 e 24. Quero ler de novo com vocês, para que vocês peguem aqui. Onde eles estão? Fora da casa. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, traga a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Sacrifício. Porque para entrar na casa, tem que haver sacrifício. Faremos um banquete, celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Vamos lá. Eles estão fora da casa. Eles chamam seus servos. Vista ele, porque nós estamos voltando. Vista ele, porque nós estamos voltando. Mate o novilho. Faça o sacrifício. E diz que eles fazem o sacrifício. E eles estão voltando. Eles estão voltando. Jesus um dia nos achou. O Pai nos achou. O Pai nos achou e nos abraçou, nos beijou e começou a nos limpar. Nos deu autoridade, nos deu sandálias. Falou: meu filho, aqui você é meu filho, você não é escravo. Vamos, que eu quero te levar para um lugar.
Eu quero te levar para minha casa. Só que para você entrar na minha casa, eu tenho que dar meu filho. Porque ele vai ser o sacrifício, porque por meio dele, você vai poder voltar para minha casa. Diz que eles passam por aquela porta. Porque para entrar, você tem que passar pela porta. Eles entram pelaquela porta. Sabe o que o pai fala? Agora você é meu. Para nós entrarmos na casa do Pai, teve um sacrifício. E nós tivemos que passar por uma porta. E essa porta é Jesus, porque Ele é a porta. Ele é o sacrifício, Ele é a porta. Quem entrar, sairá, encontrará pastagem, um novo tempo. Esse não é mais tempo de nós ficarmos vivendo fora da presença do Pai. Porque é na presença do Pai somente que nós encontramos a nossa identidade. Nós sabemos quem nós somos. Eu não sei como você está vivendo. Você que está aqui, você que está pela internet, eu não sei. Mas estamos prestes a entrar na Páscoa. Que essa mensagem possa levar você a fazer uma reflexão. Qual estágio que que nós estamos? Processo de queda, processo de arrependimento, processo de volta para a casa do Pai. Se já estamos na casa do Pai, mas se na casa do Pai nós estamos pensando equivocado, nós somos filhos. Nós somos filhos. Nós somos comprados por um alto preço, preço de sangue, pelo sacrifício. E o Pai não vai perder você tão fácil. Então hoje, Ele está te chamando. Aplauda. E quando Ele voltou, sabe o que teve? Uma grande festa. Quando um pecador se arrepende, há uma grande festa ou não há? Nos céus. Bem-vindo. Isso é Páscoa. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra que tem falado muito comigo, Pai. E eu creio que tem falado agora com os nossos irmãos aqui, aqueles que estão pela internet. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, faz por nós e continuará fazendo. Obrigado porque quando estávamos numa situação tão baixa, longe, achando que nós iríamos viver as nossas vidas, iríamos desfrutar, mas fora do Senhor, tudo perde sentido, tudo perde propósito. Obrigado porque um dia o Senhor nos achou. O Senhor nos achou. E o Senhor, Pai, nos ajudou a fazer o caminho de volta. Obrigado porque o Teu amor, a Tua graça, não é por aquilo que fazemos, não é, Pai, porque é a Tua graça, é o Teu favor para conosco, porque tudo aquilo que talvez nós achamos que fazemos é tão insignificante diante daquilo que o Senhor fez por nós. O Teu amor foi tão grande por nós, que Seu amor não foi um amor egoísta, Pai, mas o Seu amor foi um amor doador. E isto é o amor, é dar de si. É dar de si. E o Senhor deu de si. O Senhor deu o Seu Filho. O Senhor deu o melhor para que eu, os meus irmãos, nós aqui,
pudéssemos voltar para a tua presença. Foi um sacrifício. Cristo, Ele obedeceu. Ele foi obediente. Morreu na cruz de uma forma injusta. Mas Ele não via a injustiça. Ele via eu e os meus irmãos. Ele via a humanidade. Ele via uma oportunidade através dele ter essa reconciliação. Obrigado, Jesus, porque você não desistiu. E por isso nós estamos aqui, podendo agradecer, bendizer, louvar e reconhecer que o Pai é bom. Que o Senhor é tudo para nós, Abba. Obrigado. Nós não queremos viver mais fora da tua realidade. Não queremos vivermos mais de uma forma totalmente equivocada, mas queremos viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. É tempo, Pai, esteja resgatando, restaurando identidade. Pai, esteja resgatando autoridade, esteja resgatando novos caminhos aqui, pessoas que estão andando fora dos teus caminhos. Pai, que o Senhor possa abraçá-los, colocar uma sandália para que eles possam voltar a andar no seu caminho. Obrigado, Pai. Obrigado. Nós não temos palavras para agradecer. Eu não sei nesse momento se você nunca teve a oportunidade de reconhecer que há um caminho, que há uma verdade, que há uma vida. Que Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você está vivendo fora dessa realidade, se você está num momento deplorável da sua vida, se você não aguenta mais e fala, eu quero aceitar esse Cristo, eu quero que Ele me aceite, eu quero confessar a Ele. Se você está aqui e quer fazer isso pela primeira vez, eu quero te convidar a levantar suas mãos. Se você está aqui, sente isso, levante suas mãos. Mas se você está constrangido, não fique constrangido. Todos estão aqui de olhos fechados. Fique de olhos fechados. Mas não perca mais tempo, não perca as oportunidades. Talvez essa é uma oportunidade que o Pai está dando para você. Se você está pela internet e você quer, de fato, essa verdade, eu quero orar por você. E se você está aqui e não tem coragem, eu quero orar por você também. Pai, que essas pessoas que externaram, deram sinal para o Senhor, que querem realmente reconhecer Cristo na vida delas, que esse seja uma manhã que o Senhor, Pai, tome eles pelas mãos, coloque dentro desse caminho que revela essa verdade e que leva a uma vida e uma vida em abundância. Que essa manhã seja uma manhã que eles possam encontrar a tua graça e o teu favor. Que seja uma manhã que o Senhor venha começar algo novo na vida deles. Eu os abençoo para que haja um novo tempo, que eles possam dar um salto para o novo tempo, que eles possam transicionar para o novo caminho, um caminho que leva à vida. Porque não é o que fazemos, Pai, mas sim quem nós somos. Por isso resgate a identidade deles. Eu os abençoo, Pai. Eu os abençoo em nome de Cristo Jesus. Amém? Pai, bendizemos o teu nome, somos gratos ao Senhor. Somos gratos a essa palavra, gratidão. Gratidão porque é só o Senhor que pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Pai, nós queremos nos render diante do Senhor, queremos colocar nossos corações diante de Ti. Ache em nós um coração quebrantado e contrito, que possamos realmente, de tempos em tempos, e esse é o tempo de retornarmos ao Senhor,
Se estamos longe, Pai, esse é o tempo, Páscoa, possa estar tocando em nós, que esse espírito de Páscoa esteja tocando em nosso espírito, nos levando a uma compreensão de que nós temos que voltar. Vinde e tornemos para o Senhor, Pai. Porque talvez estamos vivendo tão longe da Tua realidade, às vezes estamos tão fora daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, às vezes, ó Pai, estamos vivendo uma situação deplorável, mas o Senhor diz que esse é o tempo de lembrar que houve uma graça, que houve um sacrifício, e um sacrifício que não foi de um animal, como foi no passado, mas foi o sangue precioso de Cristo Jesus, o Teu Filho que morreu por nós, para que hoje nós tivéssemos o acesso diante da Tua presença. Foi por meio de sacrifício de Cristo e por meio dessa porta que é chamado Cristo que nós entramos de novo na Tua presença. Pai, nos ajude, nós não queremos ficarmos mais vivendo fora da Tua realidade, não queremos ficarmos vivendo mais uma vida que não faz sentido. Resgata a nossa identidade, resgata a nossa autoridade, a autoridade de filhos. Não queremos estarmos aqui dentro dessa casa servindo por uma obrigação, Pai, querendo reconhecimento, mas nós queremos nos anularmos para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça, que por meio do serviço dessa casa o Senhor seja revelado. Sonde os nossos corações, ó nosso tutor Espírito Santo, e vê se há em nós um coração que já está nos levando para distante de Ti. Mas assim como o salmista Davi orou: Pai, se o meu coração se perdeu, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Nessa manhã, o Senhor sonde os nossos corações, que nós possamos realmente não se arrependermos do âmbito da mente, mas que possamos nos arrependermos no âmbito do coração. É voltar nossos corações para o Senhor, Pai. Nos ajude, para que quando chegar na Páscoa, que estaremos celebrando aqui, quando iniciar esse tempo de transição, porque a Páscoa inicia um novo tempo, que nós possamos entrarmos nesse novo tempo e desfrutarmos daquilo que o Senhor tem. Mas nós não podemos entrarmos no novo carregando coisas antigas que ainda nos afasta do Pai. Então esse é o tempo de deixar as coisas antigas que não fazem mais sentido, que não tem mais propósito. O Pai está falando que é tempo de deixar as coisas antigas, as coisas que tenham roubado você dele. Você não é escravo, porque Ele já te libertou. Você é livre, nós somos livres. Ele nos libertou. Não se coloque novamente no jugo de escravidão. É tempo de deixar. Deixa tudo aquilo que está te atrasando, está deixando você para fora do Pai. Nos dá clareza da identidade, da nossa identidade, do nosso destino e do nosso propósito. Assim eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu os abençoo para que haja clareza, para que haja lucidez, para que haja um grande despertar do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado. Que ao sairmos daqui possamos entrarmos na Tua realidade. Eu abençoo a vida de cada um aqui, para que eles tenham uma semana maravilhosa, uma semana onde o Senhor possa levar eles a uma reflexão, levar eles a uma introspecção, levar eles a voltar à Tua palavra, a voltar a ter tempo de comunhão com o Senhor, a buscar a Tua presença, porque esse é o tempo que o Senhor quer falar conosco, para aquilo que nós temos que deixar, Pai. Por isso os abençoo, para que eles tenham, que nós
tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor.